Imagine que você entrou em uma máquina do tempo e voltou ao ano de 1994, lá no início do Plano Real, e você tem a chance de comprar um pedaço de uma grande empresa brasileira por centavos. Hoje, essa mesma empresa deposita na sua conta todos os anos mais do que o triplo do valor que você investiu lá atrás. Para o mercado, na tela do home broker hoje, essa ação parece pagar um dividendo comum de 6 a 7% ao ano. Mas para o seu bolso, o seu retorno do dinheiro que você investiu lá atrás no passado é mais de 100% ao ano. O que eu vou te mostrar hoje não é um truque de mágica nem promessa de ganho fácil. É uma métrica matemática ignorada por 95% dos investidores de curto prazo, mas que é o verdadeiro alicerce das grandes fortunas do mundo. O nome disso é Yield on Cost, ou, numa tradução livre, retorno sobre o custo. E nos próximos minutos nós vamos reprogramar a forma como você enxerga o preço de uma ação ou de um fundo imobiliário para sempre. Olá, eu me chamo Eric Rocha, sou criador da Auro Nova Escola e o meu intuito aqui é ajudar você a cuidar melhor do seu dinheiro. Afinal de contas, o dinheiro é algo que você terá contato todos os dias da sua vida. Então, não olhar para essa parte é negligenciar algo muito importante que pode acarretar em sérios danos para a sua vida, principalmente a sua vida financeira. Agora, antes de seguirmos, deixe o seu like e siga este canal para você não perder nada. Ok, para entender o Yield on Cost, é preciso dar um passo atrás e entender por que as empresas de fato foram criadas. No século XVII, quando a Companhia das Índias Orientais criou a primeira sociedade anônima do mundo, as pessoas não compravam a ação esperando que o gráfico subisse no dia seguinte para vender para outro sujeito. Não existia o gráfico digital. As pessoas compravam a participação nessas empresas porque queriam uma parte do lucro que os navios traziam quando chegavam cheios de especiarias. O foco era o fluxo de caixa. John Rockefeller, o primeiro bilionário da história moderna, tinha uma frase célebre: "A única coisa que me dá prazer de verdade é ver os meus dividendos chegando." Ele não estava preocupado se as ações da Standard Oil, por exemplo, subiam 5% a mais ou diminuíam 5% numa semana. Ele sabia simplesmente o quanto tinha pago por toda aquela infraestrutura e queria ver o lucro crescendo em relação ao custo original. Quando você olha para o mercado de hoje, a maioria das pessoas sofre de uma ilusão de ótica chamada ancoragem de tela. Elas abrem o aplicativo do banco e olham o preço de hoje e o dividendo de hoje. Se uma ação custa R$ 30 e a pessoa vê que ela pagou R$ 2 no último ano de dividendo, ela pensa, ok, 6,6%, justo. Mas um investidor com uma mentalidade rica, ele faz um cálculo diferente. Ele olha para trás. E é aqui que entra o Yield on Cost. Ok, vamos trazer isso para uma matemática pura, de modo que o seu cérebro compreenda o tamanho do ponto cego que você tinha até agora. Existem duas formas de medir o retorno de um dividendo de um ativo. O Dividend Yield, que é aquilo que você vê na tela, e o Yield on Cost, que é o seu retorno pessoal, que é o retorno que existe daquilo que você pagou da ação lá atrás. Eu vou agora ilustrar essa história para que você compreenda melhor tudo isso que eu estou falando. Vamos imaginar dois investidores, o João e o Thiago. Imagine que o João comprou uma ação de uma empresa de energia há 10 anos atrás, quando ela ainda era pequena e menos conhecida. E ele pagou R$ 10 nessa ação. Hoje, 10 anos depois, essa empresa cresceu, aumentou as suas linhas de transmissão, aumentou os seus lucros e essa ação está custando agora R$ 40 na bolsa. E vamos imaginar que esse ano ela vai pagar R$ 2,40 por cada ação. Se o Thiago entrar na bolsa hoje e comprar essa ação por R$ 40, ele vai ganhar um dividendo de 6% ao ano, o que é um bom retorno para todos aqueles que conhecem o mercado financeiro. Afinal de contas, historicamente, 6% fica acima da inflação. Mas a pergunta que ficou é, qual é o Yield on Cost do João que comprou essa ação lá atrás e pagou apenas R$ 10? A conta dele é os R$ 2,40 que a empresa vai pagar no ano, dividido pelos R$ 10 que foi o que ele pagou por essa ação lá atrás. Então percebam que o retorno que o João está tendo é de 24% sobre o valor investido lá atrás. A empresa é exatamente a mesma, o dividendo pago é exatamente o mesmo, mas o Pedro recebeu apenas 6%. Já o João recebeu um retorno de 24%. Por que isso acontece? Isso aconteceu porque o João garantiu um preço de aquisição fixo lá no passado. O preço ficou no passado, mas a empresa e os lucros da empresa continuaram crescendo juntos com a economia. Agora, deixa eu chamar a atenção para um detalhe. O nosso cérebro ele costuma nos sabotar. Quando as ações caem, despencam, o primeiro sentimento é de medo, vontade de fugir, de desânimo. E isso acontece porque nós somos programados a olhar apenas para o patrimônio líquido flutuante, aquele número total que fica oscilando em verde e vermelho na corretora. Mas quando você internaliza o conceito de Yield on Cost, ocorre uma virada de chave mental, um reframing, tecnicamente falando. Se uma empresa na qual você confia que gera lucro real
cai na bolsa, perde valor por causa de uma crise passageira ou de um ruído político, o investidor comum fica apavorado. Já aquele que olha para o yield on cost sorri. Eu, particularmente, todas as empresas que eu tenho na minha carteira, as quais eu já fiz um estudo fundamentalista, todas as vezes que ela cai, eu corro comprar mais. Eu só não faço isso se eu sentir que ela mudou de direção ou que aqueles fundamentos que me levou até aquela empresa mudaram. Caso contrário, eu continuo comprando. Sabe por quê? Porque se o preço da ação cai e você compra mais, o seu preço médio diminui. E se o seu preço médio diminui, o seu yield on cost futuro explode. Então a queda de uma ação no mercado, ela deixa de ser uma perda temporária e passa a ser uma fábrica de yield on cost alto para o resto da sua vida. Agora, em minha opinião, o melhor sentimento sobre tudo isso é a segurança que a gente tem sem precisar se preocupar se a bolsa vai subir ou cair no dia de amanhã. Isso porque toda vez que uma ação cai e você compra mais diminuindo o seu preço médio, você ganha muito mais no yield on cost no futuro, que é de fato aquele dinheiro que vai retornar para você. Traçando aqui um paralelo com o livro O Homem Mais Rico da Babilônia, o qual eu já citei várias vezes, ele fala no seu exército dourado. Imagine que se você contratou um exército dourado, ou seja, uma moedinha de ouro, para trazer rendimento para você, você não pode matar esse guarda dourado. Porque se você acabar com esse seu exército, o exército não traz mais lucro nenhum para você. Dividendos não acaba com a ação. Vender a ação para ganhar na valorização dela, isso sim você mata o seu exército. Para finalizar, eu vou passar 3 passos simples que você pode fazer para ter uma carteira com yield on cost de 2 dígitos lá no futuro. Primeiro, foque em empresas perenes e FIIs de tijolos resilientes. Aqueles ativos que conseguem repassar o valor da inflação nos seus contratos ou produtos. Se o lucro da empresa acompanhar pelo menos a inflação, isso significa que os dividendos vão crescer no futuro. Logo, o seu yield on cost vai aumentar. Esqueça a cotação diária e foque no preço teto. Descubra até que preço vale a pena comprar aquele ativo para garantir o yield inicial decente. E tudo que vier abaixo disso é lucro. Terceiro ponto, para sua carteira continuar crescendo, reinvista os dividendos, principalmente no início. Quando você usa o dividendo do próprio ativo para comprar mais dele no momento de calmaria ou de queda no mercado, você está esmagando seu preço médio e jogando o seu yield on cost lá para cima. E eu te garanto que daqui a 5 ou 10 anos as pessoas vão olhar para a sua carteira e dizer que você deu sorte. Vão olhar para os dividendos gordos que está entrando na sua conta e dizer, naquela época era mais fácil de investir. O que eles não vão ver é os seus estudos de hoje e a sua capacidade de ter a disciplina de fechar o home broker no dia de pânico e continuar aportando naquilo que gera valor real. O yield on cost é o preço pela paciência. É a assinatura matemática de quem decidiu construir a riqueza ao invés de apostar em flutuações. Agora, se esse vídeo expandiu a sua visão de alguma forma, faça um compromisso com o seu futuro. Clique aí no botão de curtir, se inscreve no canal para não perder os próximos passos. E deixe aqui nos seus comentários qual o ativo da sua carteira hoje que você acredita que vai ter o maior yield on cost no futuro. Eu gostaria realmente de ver quem aprendeu o jogo do longo prazo. Um grande abraço, te espero no próximo vídeo.